gente! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje nós vamos começar uma série de vídeos que eu estou muito empolgada, é sobre leitura. Eu amo ler e eu resolvi compartilhar com vocês as leituras que eu estou fazendo durante um mês, tá? Então, se você gosta, né, desse tipo de conteúdo, então já se inscreve aí no canal para você acompanhar os próximos vídeos, já deixa o seu like, ativa os sininhos de notificações também para você não perder nada, tá? E vem comigo então para descobrir os livros que eu fiz durante esse mês de janeiro. Bom, gente, então para começar, o primeiro livro que eu li, né, no mês de janeiro foi o livro É Assim Que Acaba, da Colleen Hoover. É um livro que eu estava muito ansiosa para ler, né, porque ele é bem famosinho aí no TikTok, então eu estava ansiosa para ler, para saber como que realmente era, né, se eu ia gostar. Então eu estava ansiosa para ler. E aí é um livro assim que supriu as minhas expectativas mesmo, porque ele é maravilhoso. Ele vai contar a história da Lily Bloom, né, que cresceu ali no lar de violência doméstica. Então ele vai contar um pouco da história dela, de como que ela lidou com isso. No começo do livro, né, já começa com ela ali narrando, né, o falecimento do pai dela, que acabou de falecer ali. Então ela começa falando, tanto que ela vai até fazer uma homenagem para ele, né, no funeral, e aí acaba que ela não consegue dizer muitas coisas boas, né, sobre ele, por conta, né, do que aconteceu durante toda a vida dela, com esses casos de violência doméstica que ela presenciou, né. Então começa ali com ela contando um pouco sobre isso. E aí, assim que ela volta, né, para Boston, porque até então ela morava no interior, e assim que ela volta para Boston, ela precisa, né, espairecer um pouco a mente, e aí ela vai para um terraço, né? E aí nesse terraço é onde ela conhece o Riley, né, que é um neurocirurgião. E aí eles meio que conversam, trocam uma conversa e tal, algumas confidências, mas nada muito assim. Eles acham que eles nunca mais vão se encontrar na vida, né? E aí é claro que mais pra frente eles acabam se encontrando, né? E aí o livro ele vai contar um pouco, né, da história dele se reencontrando. Ele é um neurocirurgião que está em busca da carreira, ele não quer nada de relacionamento, na verdade, assim, ele não acredita muito, né, em relacionamento. E ela, apesar, né, de tudo que ela viveu, assim, que ela presenciou na família dela, ela acredita, sim, né, no relacionamento. Então, ela acredita que, né, ela vai viver ali, né, um romance e tudo mais, independente, né, da situação. Então, o livro ele vai abordar o romance deles, né, que vai se desenrolar no decorrer da história, e também vai contar pra gente, né, como que ela vai lidar com as situações que vão acontecendo, né, com os traumas dela em relação à violência doméstica que ela viveu durante, né, a infância. E ela prometeu para ela mesma que ela nunca ia passar por isso, ela nunca ia se sujeitar a isso, né? Então, é um livro muito interessante, é um livro muito pesado, emocionante, né? É um livro muito assim, que desperta gatilhos na gente, né? Então eu gostei muito. No final tem uma nota da autora, né, muito especial, assim, que faz todo mundo chorar, porque é uma nota onde ela conta, né, que aquilo acontecia com ela, assim, com a família dela, ela presenciou a mãe dela vivendo aquilo. Então é algo assim que mexe, né, com a gente, porque a gente vê que tudo que ela aborda ali no livro, tudo que ela fala de forma bem detalhada, a gente percebe no final, né, com a nota dela, que é algo que ela viveu, né, algo que ela presenciou. Então, assim, é muito impressionante a forma como ela aborda isso, né, e assim, não deixando tão difícil, vamos dizer assim, eu não sei se é a forma correta, mas não fica tão difícil de se ler, tipo, é pesado, dói, desperta gatilhos na gente, mas não é uma coisa assim que você fica mal assim de ler, sabe? Então gostei da forma como ela aborda esse assunto que é tão importante. O segundo
segundo livro que eu li é a continuação do É Assim Que Acaba. É o livro É Assim Que Começa. Ele começa exatamente aonde acabou o outro livro, né? Então é legal a gente ler ele de sequência, né? Pra gente entender certinho, ter a memória fresca de tudo que tá acontecendo, tá? E pode ser que agora eu contando um pouco desse outro livro tenha alguns spoilers do livro anterior, tá? Então não me matem se você ainda não leu e você não gosta de spoilers, então lê e depois volta para continuar assistindo o vídeo, tá? Mas vamos lá. O que acontece? A Lily, ela se casou com o Ryan no livro anterior. E aí, o segundo livro agora vai contar o que aconteceu depois do casamento deles, porque eles acabaram se divorciando, então vai contar um pouco sobre isso, de como que ela tá lidando. Ela teve uma nenenzinha, então vai contar como que aconteceu a história, né, dela se divorciando do Riley e tendo uma filhinha pequena, se adaptando lá tudo isso, né? E também vai ter um novo personagem que, na verdade, ele aparece no livro anterior também, que é o Atlas. Gente, maravilhoso, maravilhoso. O Atlas, ele é o amor, né, de infância da Lily, da adolescência, na verdade, né? Então, é o amor de adolescência da Lily que eles se reencontraram no livro anterior. E agora, no É Assim Que Começa, vai começar a contar a história deles. Então, a gente vai conhecer o Atlas mais a fundo, porque ele vai ser um personagem principal, né, desse livro também. Então, vai contar um pouco mais sobre a vida dele também, além de contar sobre tudo que está acontecendo, né, nessa fase nova da vida da Lily. Vai contar sobre o romance deles, né, eles se encontrando ali, né, começando a viver novamente juntos, se redescobrindo que eles se amam, né, que eles estão apaixonados novamente, eles vão meio que se apaixonar novamente, né. Então, assim, é um livro lindo, gente. Todo mundo que lê esse livro depois quer um Atlas na sua vida, porque ele é muito maravilhoso. Então, eu fiquei, assim, emocionadíssima, né, com a história dos dois. Eles são incríveis. E, gente, é lindo. Esse livro é lindo. As declarações de amor do Atlas, gente, sério, de verdade. Então, vale muito a pena ler os dois livros, né, juntos, assim, de sequência, porque aí você realmente vai entender toda a história, né, vai estar por dentro aí de tudo que acontece. Bom, gente, o terceiro livro que eu li, também da Colleen Hoover, vocês podem ver que eu fiquei um pouco viciada, né? Então, é o Todas as Suas Imperfeições. Gente, eu amei esse livro, foi o único livro que eu comprei mesmo, né, físico. Os outros eu li pelo celular mesmo. Então, é um livro muito lindo, muito interessante. Eu gostei muito da história. Foi uma história que despertou muitos gatilhos em mim, né? Então, ele conta a história da Queen e do Graham. É muito interessante, né, a história deles. E eles já começam, assim, se conhecendo de forma bizarra, né? A Queen, ela estava viajando a trabalho e aí ela decidiu chegar um pouco mais cedo de surpresa para fazer ali uma surpresa especial para o namorado dela. E aí, quando ela vai até o apartamento dele, ela chega e dá de cara ali com um cara, né, andando pra lá e pra cá no corredor, e aí é o Gwen. Então, eles vão presenciar a traição, né, deles, assim, da namorada do Gwen e do namorado da Lily. Eles estão juntos, né, então eles vão meio que viver esse lance da traição juntos, a Lily e o Gwen. E ali eles vão meio que ter uma conexão, né, entre eles. E aí ali é onde que eles se conhecem, né? E aí passa um tempo, eles lidam ali no momento com aquela traição juntos, mas passam, né? Cada um vai viver a sua vida e depois de alguns meses eles se reencontram novamente. E eles se casam, né? Então, você acha que nesse livro vai contar a história clichê deles vivendo o amor feliz, o casamento, mas não.
Esse livro ele vai contar a história do casamento deles, né? Vai contar o decorrer ali dos anos que eles passaram casados. Eles, né, tipo, declaram amor para a vida toda, que eles vão lidar com todas as situações e acabam, né, que tem situações que infelizmente só o amor não é capaz de suportar. Então vai contar as dificuldades que eles têm aqui, né, durante o casamento, e uma das dificuldades que eles têm é porque a Queen, ela tem muita vontade de ser mãe, né? Eles têm vontade de construir uma família, de terem filhos, e aí ela vai descobrir que ela tem um problema de infertilidade. Então isso começa a machucar muito ela começa a viver isso muito intensamente, né? Essa questão do problema dela de ter filhos, e aí isso acaba, né, afetando o casamento deles. Então vai contar como que eles lidam com essa situação, né, tudo que vai acontecendo, e mostra assim de forma tão intensa, é tão intenso esse livro. E esse livro me emocionou muito, de verdade, gente. Eu acho que pelo fato de eu, né, ser casada, e eu, assim, é claro que a gente ainda nunca tentou ter filhos, né? A gente discute sobre o assunto, conversa, a gente quer ter filhos, óbvio. Mas não foi algo que, tipo assim, a gente falou assim, não, agora a gente vai ter filho, agora a gente vai começar. Mas, né, você fica com essa história na cabeça, você fica, assim, preso nisso, né? Então, foi algo assim que me marcou e algo que eu fiquei pensando, algo que, sabe, eu demorei uns dias assim para absorver essa história, né? Então, por isso que eu acho que me emocionou muito, sabe? Até mais do livro É Assim que Acaba, né? Me emocionou demais por conta disso, né? Por conta, eu acho que é porque é o que eu tô meio que vivendo, né? Por mais que eu não esteja tentando ter filho agora, mas é algo que é uma realidade, né, pra mim, assim, no momento que eu estou vivendo. Então, acho que foi por isso que mexeu tanto comigo. Mas é um livro muito interessante, eu gostei muito mesmo desse livro, gente, amei. E o último livro que eu li, também da Colleen Hoover, foi O Lado Feio do Amor. Gente, eu amei esse livro, ele também é muito interessante, né, a história dele. É um livro que prende, assim, eu li ele muito rápido, porque é um livro que você não quer parar de ler, você quer continuar lendo para saber logo o que vai acontecer. Então é um livro muito legal. Ele conta a história da Tate e do Miles, né? A Tate, ela é uma estudante de enfermagem, e aí ela mora na Califórnia e ela vai se mudar para São Francisco, mas até ela encontrar um trabalho, se estabilizar, ela vai morar com o irmão dela. O irmão dela é piloto, assim como o pai dela também era, né? E aí no decorrer ali, ela vai morar então com o irmão dela e ela acaba conhecendo, né, os seus amigos, que também são pilotos. Então ela vai conhecer o Miles, assim, na primeira noite que ela chega lá no apartamento do irmão dela, ela encontra ele bêbado, deitado na porta do apartamento do irmão dela. E aí eles meio que já tem uma tretinha ali, assim que eles se conhecem, né? Mas eles vão meio que se conhecer, virar amigos, né? E aí a Tate vai começando a ter uma atração por ele e ele também por ela, aonde eles vão começar ali a meio que querer ter uma relação. Porém, eles vão ter uma espécie de relação de amizade colorida. Por quê? O Miles, ele tem alguns problemas com relação, com sentimentos, com amor. E aí, ele vai meio que impondo algumas regras para esse relacionamento acontecer. E a primeira, uma das regras dele, né, ali, a segunda regra dele, é para ela não se apaixonar por ele, porque eles nunca vão ter nada além de sexo. Então, o relacionamento deles basicamente é pra transar, só isso. Sexo, e ele deixa isso bem claro para ela o tempo inteiro, falando que ele nunca vai se apaixonar por ela, que ele nunca vai poder amar ela, e deixa isso bem claro. Ela aceita de boa, aceita tranquilo ali no início, porque ela, vai ser só sexo e tal. Mas aí, com o passar do tempo, ela vai percebendo que não vai dar pra ser só isso, entendeu? Ela vai começando a ter sentimentos por ele, ela vai começar a alimentar as esperanças dela, né? E aí fica meio complicado a situação, porque ela começa a gostar demais dele.
e ele sempre deixa claro, né, pra ela que nada vai acontecer, que nada vai passar disso. E assim, gente, ela começa a se submeter a algumas coisas que, enquanto eu li, eu fiquei pensando assim, cara, mulher, por que tu tá vivendo isso? Mas ela acaba aceitando muitas coisas pelo fato de estar com ele, sabe? Só por estar com ele, ela aceita viver, né, do jeito que ela tá vivendo, mesmo se machucando. Então, por muito tempo ela vai aceitando isso, né? Vai vivendo ali as regras que ele vai impondo, até que um dia, né, realmente ela cansa, assim, ela se machuca muito. Então, assim, é um pouco dolorido, sabe? De ver ela passando por isso, se sujeitando a isso, por conta, né, dos traumas que ele tem no passado e que ele não consegue lidar, sabe? Muitas vezes eu fiquei assim, mulher, se toca. Mas, enfim, eu achei interessante, né, a forma como a autora aborda isso. Fica mesmo dando ali a impressão daquele filme Amizade Colorida, sabe? Então é legal, é divertido, mas tem essas questões assim que às vezes faz a gente ficar com raiva, né, da Tate, por ela tá aceitando essas coisas, né? E com raiva do Miles também, né? Falar assim, poxa, cara, por que você tá fazendo isso? E ele é um cara muito legal, né? É um cara assim que você vai se apaixonando por ele, né, ao decorrer do livro. Então você fica assim, véi, não me decepciona, entendeu? Mas é um livro muito legal que eu gostei muito de ler também. Tem alguns gatilhos que também, né, passam ali pra gente, mas eu achei muito legal. Gostei bastante desse livro. Isso, gente, estas foram as leituras que eu fiz durante o mês de janeiro. Eu espero muito que vocês tenham gostado, né, do vídeo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aí no canal, deixa o seu like, ativa o sininho para você não perder o próximo vídeo, tá? E me indiquem aí também livros que você gostaria que eu lesse, trouxesse aqui resenha para vocês, falasse um pouquinho pra gente compartilhar. Eu adoro que me indiquem livros, então deixa aí pra mim alguma indicação de algum livro que você gosta muito de ler, tá? E é isso, então, super beijo pra vocês. Tchau! Gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje... Deixa eu gravar!